que vão fazer, o Dr. Frasquilho está lá num grupo qualquer a tratar disso, não sei o que é que sai, mas... Para a semana, em princípio, teremos novidades. É? Do trabalho do Lobo Xavier? Aqui eu sou muito mais... Eu sou muito preocupado com dois aspectos disto. O Governo falhou rotundamente na política das despesas, ainda não acertou, vamos ver se acerta. Falhou na perspectiva do social, não percebeu a gravidade do social. Porque eu disse aqui muitas vezes, devia haver um ministro para o Estado Social, qualquer coisa do género, que permitisse ter uma visão unitária do problema social, que é um problema imensamente grave. Porque no social você tem 5 milhões de portugueses a receber dinheiro do Estado. Por conseguinte, qualquer pequena coisa que faça atinge logo 5 milhões de pessoas. E falha na capacidade para criar condições de atração do investimento. O exemplo é sempre o mesmo, o licenciamento para as empresas. A burocracia. Bom, há 2 anos isto não é um problema de descoberta do caminho para a Lua. Como é que não se consegue acabar com as maçadas do licenciamento? É o problema dos tribunais. Vamos a ver se agora anda, porque foi para Belém para a promulgação do Código de Processo Civil, em que a Ministra da Justiça deposita grande confiança. Mas se nós façamos o que fizermos na despesa pública ou nos impostos, se não se criarem condições de atração de investimentos, não temos solução nenhuma para nada. Concordo em absoluto. É só isto que pode resolver o desemprego e que pode resolver o crescimento económico. E isso é um falhanço rotundo. Doutor Miguel Frasquilho, qual é a sua opinião sobre o facto do Governo não ter pago os subsídios de férias aos funcionários públicos e aos pensionistas e ter adiado para novembro? Esta decisão. Eu dou ao Dr. Frasquilho se ele explicar. Penso que é uma Mas gostava de saber a sua opinião. Admito que é uma decisão de difícil compreensão. Esta de ser pago. Não, em junho eu penso que, enfim, compreendia, porque há os limites do déficit trimestrais da Troika. Porque não podiam ser furados. Mas podiam ser pagos em julho. Em julho, pois. Há uma opção, penso que do Governo e da Troika também, e que tem a ver também com o facto de um dos subsídios estar a ser pago desde o início do ano em duodécimos. E, portanto, o Governo terá feito as contas em termos de tesouraria, poderia não significar um peso tão grande e resolveu pagar em novembro. Olha, eu se quer que lhe diga, é um assunto que não tenho perdido muito tempo com ele. No final do ano, ambos os subsídios estarão repostos como o Tribunal Constitucional determinou. Admito que teria sido positivo para a economia se o subsídio tivesse sido pago mais cedo. Para as pessoas, não é? Sim, para pessoas que estamos a falar. Aliás, estes números que aqui lhe trago, estes gráficos, são números, mas eles refletem-se sempre na vida das pessoas. E por aquilo que o Dr. Miguel Frasquilho acaba de nos dizer relativamente à sua ideia do choque fiscal, nomeadamente da redução do... Bom, agora não estamos a falar de um choque, porque ele não é possível. Será uma descida, penso eu, calendarizada no tempo. Pronto, muito Serão bem. choques ao longo, mas choques o que significa que está de acordo com uma das propostas que Paulo Portas vai levar ao Congresso, que é exatamente... Já sabe muito. Não, sabe, se é público, ao Congresso. Portanto, Paulo Portas defende a redução do IRS até 2015. Acha que é válida esta proposta e é sustentável? Sem querer puxar para mim o que não é meu, mas eu já venho defendendo isso há muito tempo. Com certeza. Portanto, tenho essa ideia. Mas o que é que releva em termos de significado político no interior da coligação desta posição? Mas isso penso que vai ser importante. Vai ser importante que aconteça, espero que aconteça. Agora, nós sabemos que só pode acontecer se os nossos parceiros europeus e a Troika autorizarem. Este é um ponto fundamental. E eu espero que autorizem. E a posição do Ministro das Finanças? Não, mas o Ministro das Finanças não me passa pela cabeça que não esteja de acordo com uma medida destas, não é? Acha? Acho. Mas é o Ministro das Finanças que tem impugnado pelas medidas de austeridade, tal como elas têm vindo a ser executadas. Olha, duas notas sobre o Ministro das Finanças. Primeiro, penso que ele tem sido o seu trabalho e a sua credibilidade internacional que tem recuperado o bom nome de Portugal lá fora e, portanto, isso é inquestionável, é um enorme serviço que ele prestou aos portugueses. Depois ele próprio já admitiu um erro, que penso que não lhe fica mal, pelo contrário, admitir, mas que é verdade, foi uma falha, que foi ter pensado que conseguia
conseguia corrigir financeiramente a situação do Estado sem a transformação estrutural. E, portanto, por isso é que se atrasou os 2 anos. Nós estamos agora a assistir às transformações estruturais. Elas deviam ter começado em 2000... Melhor, elas não deviam ter começado em 2011, deviam ter começado muito antes, talvez há 10 anos atrás. É uma pena. Nós andamos a discutir estes assuntos há 10 anos. Há 10 anos já se sabia que as prestações sociais iam ter esta evolução. Portanto, o professor Vítor Gaspar reconheceu uma falha, mas eu penso que também seria bom que outros responsáveis políticos anteriores reconhecessem falhas. Olha, o engenheiro Guterres, por exemplo, reconheceu que durante o seu período contribuiu também para a situação que nós estamos hoje a viver. Eu penso que não lhe caem os parentes na lama por ter reconhecido isso. Acho que é positivo e acho que outros responsáveis políticos deviam fazer o mesmo. Por exemplo, eu posso lhe dizer, tendo participado, enquanto Secretário de Estado, no governo de Durão Barroso, que é um governo que teve, sem dúvida, coisas muito positivas para o país, mas eu penso que, por exemplo, no choque fiscal, nós desiludimos os portugueses, porque prometemos uma coisa em campanha eleitoral e depois não cumprimos. Portanto, penso que aí não estivemos bem. E precisamos de fazer meia-culpa. O Dr. Medina Carreira tem falado sempre nestes programas do período de 10 anos que corresponde ao declínio, à estagnação da economia... Neste momento já são mais de 10 anos. Já são mais de 10 anos. Declínio e estagnação da economia europeia. De qualquer das formas, Dr. Medina Carreira, houve aqui 3 países que foram, sobretudo, os principais prevaricadores, não é? A Grécia, a Irlanda e Portugal. Casos diferentes, situações diferentes, mas acabou tudo por dar no mesmo. O que se considera que foi a grande causa de toda esta tragédia teria sido a crise internacional. É evidente que isto é falacioso. Eu continuo a pensar, e acho que tardiamente a Europa vai perceber, o problema não está dentro da Europa. O problema básico está fora da Europa. O problema básico está em nós termos permitido que as indústrias fossem embora. Ou seja, ficámos com os desempregados, em doses industriais, entre aspas, e temos de comprar nos outros sítios para onde se passou a produzir aquilo que nós produzíamos, aquilo que nós fazíamos antes, ficando cá a riqueza dentro. Este é o grande problema da tragédia europeia e da crise americana. Os americanos começaram a pôr dinheiro para tapar, agora o Bernanke... Medina Carreira, se me permite, este gráfico é elucidativo. Sim. Nós temos aqui desde 91, portanto há muito tempo, até 2017, projeções do Fundo Monetário Internacional. Repare o declínio, isto é, o peso destas áreas na economia mundial. O declínio da União Europeia, o declínio dos Estados Unidos menos acentuado, a trajetória ascendente da China, que em 2017 passará a ser a maior economia mundial. E, repare, a subida da Ásia, portanto, inclui a China, excluindo o Japão. Repare a distância da Ásia, aqui, para a Europa, zona euro e União Europeia. Isto diz tudo, não é? Isto está relacionado com o que o Dr. Medina Carreira estava a... Este gráfico ilustra perfeitamente... E qual é a solução? O meu ponto de vista é renegociar as regras do comércio internacional. Não é possível a Europa resistir. Os falhanços do euro são uma consequência, não são o verdadeiro problema europeu. Porque, repare, mesmo que a Europa venha a consertar a questão do euro, nós continuamos a ter que comprar lá fora tudo o que são produtos manufaturados. Claro. E ficamos com o desemprego. Portanto, resolver-se o problema do euro, pôr mais um dinheirinho em circulação, menos um dinheirinho em circulação, é uma pura aparência da resolução do problema. O calcanhar daquilo é este. Ainda bem que o Dr. Miguel Frasquinho trouxe este gráfico. Eu tenho um outro que não é exatamente do mesmo estilo, mas que mostra perfeitamente o colapso económico que o Ocidente desenvolvido está. Mas para os portugueses há uma questão importante que se coloca agora, que é, mesmo que se consiga no próximo ano a redução da meta do déficit, em vez de 5% ser 4,5%, isso não vai significar... Não, em vez de ser 4, ser 4,5%. Exatamente. Eu até lhe digo, eu acho que devia ser 5%. Como? Eu acho que devia ser 5%. Então? Para permitir uma ligeira baixa do IRC e do IRS. Era isso que acomodaria a descida eu não sei não sei se a Troika pelas contas isso permitiria. Não sei se a Troika autorizará. Mas isso, enfim, é um problema nosso, não é? Isso é um problema nosso, é um problema da Troika. Embora seja importante para a Europa. Mas isto é uma asneira pegada. Porque nós temos de fazer um esforço que provoca a recessão. Esforço a fundo para nos metermos dentro do limite. E não conseguimos. E eles vêm e dizem, bom, está bem, então a gente passa para o ano seguinte. Nós precisamos de negociar há 3 anos ou 4.
para programarmos o esforço. Porque eu defendo até ao fim da década, Sr. Bom, eu defendo até ao fim da década. Eu nem sei se a década chega. Mas Dr. Miguel Frasquilho, o senhor que está nos meandros da política, que está no Parlamento, que está dentro destas coisas, daquilo que tem observado das relações entre este Governo e a Troika, acha que é possível, nas circunstâncias atuais, haver uma flexibilidade por parte dos nossos credores em relação às nossas pretensões, ou pura e simplesmente o Governo tem estado submisso? Não me parece que isso tenha acontecido. Enfim, admito que no primeiro ano, o tal ano em que nós tínhamos que mostrar serviço, não tenha havido essa postura. Mas depois disso houve. Não tenho grandes dúvidas. Então porquê é que não há concessões que se vejam? Bom, porque as orientações europeias são o que são, porque há um país que domina neste momento essas orientações todas na Europa, e toda a gente sabe quem é, a Alemanha, sim. O que para mim é confrangedor é que não se perceba que esta receita que tem estado a ser aplicada não resulta. Eu vou-lhe mostrar mais um quadro, um gráfico que mostra bem. Repare, aqui temos nesta barra todas as medidas de austeridade desde 2010 até 2013 em percentagem do PIB. 15,6%. Quanto é que isto dá em euros? Cerca de 26 mil milhões de euros. 26 mil milhões de euros de medidas de austeridade entre 2010 e 2013. Para uma redução do déficit de quanto? De 3,2 pontos do produto. Ou em termos estruturais, 5,5 pontos. Mas recorda-se quanto é que eu tinha dito? 15,6 pontos. Sim. Bom, isto, nós temos que olhar para isto. A Troika tem que olhar para isto. E tem que perceber que não está a resolver. E porquê? Porque não estamos a deixar respirar a economia. E esse é que é o ponto. Se nós... repare, isto acontece, temos deteriorado as contas públicas, mas ao mesmo tempo, em apenas dois anos, corrigimos um tradicional déficit externo. O nosso déficit externo foi corrigido em 2 anos. Porquê? Bom, primeiro ponto, porque as exportações se têm comportado bem, felizmente, para todos. Mas depois, mais importante, exatamente, devido à queda da procura interna, ao consumo e ao investimento, as importações caíram a pique. Ora bom, isto significa o quê? Que as famílias e as empresas se desendividaram, ajustaram muito rapidamente, mas o Estado não. Foi prejudicado por esta. E por isso é que a austeridade deve, do meu ponto de vista, continuar no Estado, mas não para o resto da economia. Sim, mas isso no dia em que começarmos a comer outra vez, isso não tem significado nenhum. Quer dizer, é pela fome que se conseguiu esse grande resultado. Que a austeridade deve continuar no Estado, sendo que os em termos estruturais. Mas vamos lá ver. Sendo que os funcionários públicos, quando se fala das remunerações no Estado, os funcionários públicos já sofreram uma média de cortes salariais entre os 20% e os 30%, em alguns casos. Agora foram todos repostos, não é? Todos, não existiu essa magnitude. Existiu antes do Tribunal Constitucional ter inviabilizado. Seja como for, é a única rubrica em que a despesa provavelmente irá cair alguma coisa. Exatamente. A única. Simplesmente Mas a questão é saber se há possibilidade a não existir uma ruptura social de se cortar ainda mais. Há pessoas que levaram cortes de 500 e 600 euros para ordenados de 1.800. A defesa é disso que estamos a falar. A defesa de um período mais alargado para na esfera pública não aconteceu. Para consertar as coisas tem um preço. É que precisamos de mais dinheiro. Simplesmente, esse é o preço da salvação social. Porque é evidente que tudo é possível custar até para metade. E aí, Soutor, se me permite, é aí que entra o papel do Banco Central Europeu. Porque se o Banco Central Europeu... Nós somos um país cumpridor. Precisamos de mais tempo, porque vamos ter déficits mais elevados, mas para deixar respirar a economia. Bom, mas o Banco Central Europeu pode apoiar financeiramente os países que são cumpridores, que é o nosso caso. Os programas têm que ser realistas. Mas eu não tenho essa visão isolada. Eu vejo o nosso primeiro-ministro... Mas não é só para nós. Nosso primeiro-ministro para outros países cumpridores. Numa posição que o distingue muito, que é ficar sempre naquele grupo da família ao lado direito da senhora Merkel. Sim. Eu gostaria que o Ministro dos Estrangeiros e que o Primeiro-Ministro tratassem destes problemas com a senhora Merkel. E o das finanças, já agora, não é? Está bem, mas esse é amigo do Sr. Schäuble, esse lá trataram mais esse Sim, mas quem é, quem é o número 2? Mas quem é o número 2 do governo nas palavras do Primeiro-Ministro? Para isto não interessa o Ministro das Finanças. Isto é o chefe do governo e o Ministro dos Estrangeiros tem a fazer diplomacia a favor do país. O Ministro dos Estrangeiros anda a fazer a pequena diplomacia, a vender coisas e tal. O Primeiro-Ministro está lá encostado à senhora Merkel, mas não vejo resultado nenhum daquela proximidade. Não, o Ministro dos Estrangeiros pensa de forma diferente daquilo que está a ser feito.
feito. Eu não Porque sei, defende a não redução falei do com ele, não faço IRS, ideia. por exemplo, pessoas próximas dele, que é a mesma coisa que dizer ele, Paulo Portas, defende o aumento do salário mínimo para 500 euros. Portanto, estamos aqui perante tensões muito grandes no interior do governo. Não há solução nenhuma. Não pensa. Vou já pedir a sua opinião. Não há solução nenhuma se nós quisermos vender lá fora a doutrinação que se vende cá dentro. Grande defeito da política do governo. Tínhamos uma balança comercial desequilibrada, agora está equilibrada. Bom, ótimo. Bom, simplesmente porque as pessoas comem menos. No dia em que as pessoas comerem mais, vem o desequilíbrio.